Uma coisa que eu tenho percebido bastante, até pedir para vocês até explicarem talvez esse fenômeno que eu tenho visto de sites muito bem ranqueados, que é aquele site com um monte de perguntas sobre a mesma coisa. Você coloca, cara, como é que eu abro uma cerveja? Aí você vai lá. E ele nunca explica que gire a tampa. Isso, não, Ele fala assim, o que é uma cerveja? A cerveja foi criada pelo descobridor da América em 1854. Isso. Como as cervejas surgiram? Aí tudo em formato de pergunta, aí lá no final tá lá como abrir a cerveja. Fala, cara, mas que inferno. E tá assim pra caramba. Eu imagino que seja pra ser aquela indexação que o Google mesmo monta as perguntinhas ali, né? E aí tem isso também, né, Laura? Né? Tem isso também. Não, vai, por favor. Não, essa é contigo, Marcel. É muito mais contigo do que comigo. O que acontece? Se você colocar objetivamente a resposta, ela não vai ter palavras suficientes para se tornar relevante em outras coisas associadas. Então, pode ser que a pessoa está buscando por como abrir a cerveja, mas ela está buscando também, sei lá, qualquer assunto relacionado à cerveja. E aí o Google pode identificar que, puxa, aquele trechinho ali, de repente, vale como resposta para essa query e te entrega como resultado. E aí, conforme você vai aparecendo, mais vezes ele vai te colocando ali nos primeiros resultados. Né? E aí você vira uma referência sobre uma página sobre cerveja e não sobre só uma pergunta específica. Uma pergunta específica. Isso está cada vez mais comum, né? Não, puxa, assim... Mas eu acho que vai durar pouco tempo. Eu também acho que sim. Até porque as pessoas estão não, e a inteligência artificial está mais esperta do que podiam imaginar. Eu acho que tem um limite disso. Eu vou queimar a pauta aqui, porque eu queria falar de futuro mais para frente, mas eu vou ter que fazer essa pergunta. Como é que isso vai lidar? Porque se eu faço uma página lá, um HTML corridão, um linguição, com um monte de pergunta para eu poder achar o que eu quero. Uhum. Como que o Google vai falando de mercado mesmo, de produto, né? Eu vou chegar a um determinado momento, e aí eu tendo a concordar com a Laura que isso não pode durar muito tempo, porque eu vou preferir abrir o chat GPT e perguntar como abrir uma cerveja, ele vai me responder em 3 linhas, abre uma cerveja assim, e eu não vou ter que ficar lidando com aquela página gigantesca. Mas por isso que a gente está falando de dado estruturado. Porque o dado estruturado ele vai montar o resultado na página de pesquisa. O que a gente começa a perceber agora? Se a gente fizer hoje uma busca no Google, o primeiro resultado é anúncio, obviamente. O segundo resultado é anúncio, o terceiro resultado é anúncio. Até o quinto você pode pôr anúncio aí. Mas aí o terceiro já começa a aparecer, dependendo do tipo de pesquisa, ele começa a aparecer notícias relacionadas. Sim. E aí já tem um carrossel de notícias relacionadas. Ou seja, o conteúdo está sendo mostrado na página do Google. Eu não preciso ir no site. Uhum. E aí, por isso, volto a falar. A gente trabalha para o Google. Ele quer que a gente faça uma melhor experiência no Google. Então, o que ele faz isso? Ele força a mão. É um produto, né, gente? Ele vai forçar a mão para que a gente adeque a linguagem que ele quer mostrar no resultado de pesquisa. A gente já tem ali à direita, vamos pensar numa navegação desktop, perto da tua localização e já dá todo o teu histórico daquela empresa, construída tal, está aberta de tal e tal, tal, de acordo com uma pergunta relacionada. Então já está ali o resultado. Eu não preciso ir no site para ver que horas está aberto o estabelecimento. Segundo ponto. Terceiro ponto, abaixo do carrossel das notícias, eu tenho os vídeos relacionados do YouTube. YouTube é o quê? É o irmão do Google. Mesma família. Não preciso ir, porque eu já posso dar play ali, selecionar onde eu quero arrastar, porque eu posso fazer SEO para o YouTube. E eu devo fazer SEO para o YouTube. Então eu arrasto no ponto 10 minutos e já sei, inclusive, a pauta do 10 minutos até o 12 minutos. Então eu não preciso mudar. Ainda continuo na página do Google. Eu não fui no site de ninguém. Mas eu tenho ali quem é a fonte. Bem embaixo. Né? Tem esse detalhezinho assim. E feedback, ainda diz assim. Aí depois eu tenho as perguntas, pessoas também perguntam e pesquisam. Como é que eu faço essa navegação? Drop down. Eu não preciso sair dali ainda. Continua ali. Traz os snippetzinhos. Então, tudo a gente está falando de dado estruturado.
Mas eu tenho um ponto importante aqui para causar uma Claro, certa por favor. polêmica. Quando a gente fala de SEO, ele é muito diretamente ligado a gerar tráfego. Uhum. Né? Gerar tráfego, eu quero me posicionar bem para que todo mundo caia no meu site e tal, para gerar uma quantidade maior de visitas. O paradigma que você está colocando, Laura, ele tem que mudar um pouco na cabeça das pessoas, porque a gente passa a falar de não entregar mais tráfego, mas entregar conteúdo relevante sobre o meu produto. Sim. Estando na minha URL ou não, eu estou entregando aquilo que eu espero, né? Então, quando eu trabalho lá meus snippets, os dados estruturados dentro da minha página, para que o Google entregue o meu conteúdo primeiro, não necessariamente quer dizer que eu vou gerar tráfego para mim. Mas está trabalhando marca. Eu estou trabalhando marca e estou entregando valor. Uhum. É um paradigma diferente, né? Mas se eu fizer a abordagem certa, eu gero a curiosidade e faz ele cair. E faço eu cair dentro do meu site. Por consequência, você gera Porque tá tráfego também. muito mais difícil, porque assim, a oferta é muito grande, gente. É como tu falou, eu posso entrar no... Eu tenho o YouTube, eu tenho o TikTok, eu tenho o Instagram, eu tenho vários outros lugares que eu posso fazer a consulta. E a gente está vendo uma mudança geracional também, que as pessoas já não necessariamente fazem a pesquisa no Google. A molecada pesquisa... No Instagram ou no TikTok, principalmente. Pergunta para os amigos. Bar de cerveja em São Paulo. Eles não olham mais no Google, eles olham no TikTok. Então, eu acho que tem né, é um papo que ele está muito mais voltado. A gente, ao mesmo tempo que a gente está falando de uma digitalização acelerada das marcas em função da pandemia, porque elas estão preocupadas, e aí a gente tem uma gama absurda de empresas que precisam emergentemente se adequar à linguagem digital, a gente também está falando de uma geração que não usa mais os mesmos espaços de busca que essas empresas hoje estão correndo atrás para estar. Já estamos correndo atrás de um passo atrás. A gente está sempre correndo atrás, né, na verdade. Né? Seja através dessas novas ferramentas tecnológicas, mas mesmo nas atuais. Mas, claro, né? tem um super tempo ainda para a gente explorar. Não é que não, mas... É que eu acho que o momento seguinte aqui de estar mais próximo do público com Instagram, TikTok, etc., tem espaço anterior como pré-requisito. Sim. Né? Sim. Então você tem que estar presente na busca, tem que estar presente no mundo digital. Né? Exato, e depois você ganha terreno, né, Fabinho, para que seja um pouco mais difundido. Não adianta, cara, eu acho um absurdo, por exemplo, quando eu vejo uma marca fazendo anúncio pago no Instagram, etc., com stories pago, etc., e eu vejo lá, pô, legal, bacana, deixa eu abrir o Google aqui e ver quem é essa empresa. Cara, não tem nada. Não tem nada. Não acha nem no Maps. O cara não foi lá e nem cadastrou a empresa no Maps direito, sabe? Mas por isso que eu estou dizendo que tem uma diferença de maturidade de empresas. Tem muita empresa que está só no Insta, gente. Pois é. E no Linktree, para fazer o contato do WhatsApp. O link da bio é o Linktree.